Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples, aqui no canal 9 da Igreja Batista da Vila Brandão. Que o Senhor possa nos abençoar nessa jornada maravilhosa pelo Evangelho. Estamos fazendo esse especial da Reforma Protestante e vamos continuar falando de mais um ponto da Reforma que fala tanto aos nossos corações, que é somente a fé. Muitas pessoas, como já disse aqui, têm fé em tantas coisas. Fé na Mega Sena, fé em times de futebol, fé em tantas coisas, colocam sua fé, sua esperança, mas a Reforma, quando fala somente a fé, ela nos traz o entendimento de que somente a fé em Cristo Jesus é que pode nos trazer salvação e vida em abundância. Veja o que diz Romanos, capítulo 1, do verso 17. Porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, quando estava lendo essas cartas, a sua vida foi transformada, porque ele leu esse texto, o justo viverá pela fé. E quando ele entende essa verdade de que é viver a fé em Cristo Jesus, pela graça, de uma maneira que o Senhor derrama sobre nós a sua vida, ele teve sua vida transformada e começou então a anunciar essa fé aos seus que estavam ali. E certo que ele arrumou muita confusão, porque realmente quem estavam prendendo não queria isso. Não queria que o povo ouvisse a fé genuína em Cristo Jesus. Mas o justo viverá pela fé em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, do verso 8 e 9 diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Isso vem de Deus, não de nós. Nós temos que entender que a nossa fé tem que estar em Cristo Jesus. Nossa fé, sim, é acompanhada de obras, mas as obras, elas são feitas por amor a Cristo, por viver a Cristo como Senhor e Salvador. Não porque eu vou fazer algo e vou ser salvo pelaquilo que eu fiz. Quantas e quantas pessoas olham para a fé como se fosse algo para barganhar. Eu vou fazer isso, eu vou dar água a quem está com sede, eu vou dar comida a quem está com fome, eu vou ajudar ali um mendigo, eu vou ajudar alguma pessoa que está em necessidade e por isso eu vou ser salvo. Não, é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Somente nele nós podemos ter essa tão grande salvação. O texto de João 3,16 vai nos dizer bem claramente: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça. Temos que crer, a nossa fé tem que estar nele e ele nos trará tão grande salvação. O breve catecismo de Westminster vai dizer, ali na questão 86, o seguinte: assim se define: fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. A nossa fé em Jesus Cristo é que nos traz salvação, mas como está revelado no Evangelho, nós temos que colocar a nossa fé nele e assim nós seremos salvos, porque nós podemos confiar nele para a nossa salvação. É nele que confiamos, não em outro. A nossa fé tem que estar alicerçada nele, em Cristo, não naquilo que eu posso fazer, que você pode fazer. Nós temos que estar vivendo essa fé genuína e verdadeira em Cristo Jesus. E isso nos salva, isso nos transforma. Isso também tira tantas e tantas confusões de nossa vida, da sua vida, da minha, porque nós paramos de fazer para tentar conseguir. Tudo que você ou eu fizermos com o nosso próprio esforço nos levará simplesmente ao inferno na questão de salvação. Mas quando confiamos em Deus e no sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz e colocamos a nossa fé nele, naquilo que Ele fez, aí sim podemos alcançar o céu, a vida eterna, a vida com Deus, porque foi Ele que fez, não nós. Ele que se entregou naquela cruz e a nossa fé tem que estar baseada nele, porque Ele é o Salvador.
E não é redundante, você tem que crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é isso que nos traz vida. Não é colocar a nossa fé em imagens simplesmente, em pessoas, em músicos ou em qualquer coisa. Não, a nossa fé tem que estar em Cristo Jesus, porque é só nele que temos tão grande salvação. Nossa, como que a palavra de Deus é maravilhosa. Você vai ter um pouquinho de tempo aí para você refletir e a gente já volta com a conclusão desse estudo. Até lá! Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. A palavra do nosso Deus, ela é poderosa, tão poderosa que ela nos dá vida e vida com abundância. Em João capítulo 3, do verso 19 a 21, diz o seguinte: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Veja que a condenação que está sobre o mundo não é simplesmente por causa de vícios, de prostituição, de roubo. Não, é porque a luz veio ao mundo. Nós temos que colocar a nossa fé nessa luz. E quem que é essa luz? É Jesus Cristo, nosso Salvador, o Messias prometido no Velho Testamento, que veio na plenitude dos tempos e habitou no meio de nós, sendo 100% homem, mas também 100% Deus. Ele deu a sua vida a nós e nós hoje podemos estar salvos na fé nele. Essa fé que nos traz vida. Mas como diz aqui o texto, os homens amaram mais as trevas. Nós temos que ter cuidado com isso. Não amar as trevas que estão, às vezes até dentro de mim ou ao meu redor, porque ela vai me afastar de Cristo, me afastar da fé verdadeira em Cristo Jesus, de conhecê-lo, conhecer a sua palavra, porque só na sua palavra que eu conheço quem é Ele de verdade. E às vezes, como já disse aqui, posso entrar no erro de adorar um ídolo que eu mesmo criei na minha mente, no meu coração. Eu tenho que ter fé em Cristo Jesus, da maneira certa, com a prática correta. Nós conhecemos essas palavras como ortodoxia,
que é a fé correta, e ortopraxia, que é a prática correta da fé. Não adianta somente eu saber que está errado, que está certo. Eu tenho que fazer o que está certo. Não adianta eu só entender que a verdade está ali, mas eu tenho que viver essa verdade que está ali. E aonde que ela está? Na palavra de Deus. Ela é o ensinamento correto. E a prática correta é colocarmos a nossa fé em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Nós vamos continuar falando desse momento de reforma. Você vai poder também ainda estudar um pouquinho mais, e que eu creio que Deus tem falado ao seu coração. E que o Senhor possa te abençoar. Se você ainda não entendeu isso, possa entender, que a salvação chegue até você. Que Deus te abençoe e não perca o próximo programa. Igreja Batista da Vila Brandão. Anote os dias e horários de cultos e venha nos fazer uma visita. Domingo às 9 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical. Às 18h30, culto de adoração e louvor. Segunda-feira às 20 horas, reuniões com casais. Temos ainda cultos nas terças às 19h30, às sextas às 19h30, com reuniões de homens ou reunião de mulheres, e aos sábados, às 19h30. Igreja Batista da Vila Brandão, na Avenida Alice Brandão, número 21, na Vila Brandão, em Colinas, Maranhão.